Olá, eu sou a doutora Marília Kelly e o meu canal se preocupa em trazer temas para a promoção de saúde. Por incrível que pareça, tapioca é um assunto que traz muitas visualizações e por isso eu quero trazer alguns aspectos para desmistificar tudo que se fala sobre tapioca. Vamos lá? Primeiro ponto importante é saber que não existe um alimento ideal, sempre com muitas vantagens ou muitas desvantagens. Mais importante é você entender qual é o seu objetivo ou preocupação para saber como que aquele alimento vai se adequar no seu dia a dia ou na dieta que você se propor a fazer. Em relação à tapioca, que é um alimento, é uma preparação, na verdade, que se tornou famosa e até tem um modismo em relação a ela, eu acho que algumas considerações são importantes serem colocadas. A primeira é que a tapioca, ela tem alto índice glicêmico. O que isso quer dizer? É que quando ela é digerida, ela é a base de carboidrato, ela vai fornecer grande quantidade de energia, caindo na corrente sanguínea, então você tem um pico de glicose, de glicemia, de açúcar no sangue e, consequentemente, um aumento de insulina também. Se eu pensar num pré-treino, onde eu preciso de uma energia rápida, a tapioca vai ser uma boa alternativa e vai ter as suas vantagens. Porém, se eu pensar num paciente que tem resistência à insulina, que ele tem diabetes ou ele tem até um objetivo de emagrecimento, esse é um alimento que, se não for ajustado, ele não seria vantajoso. Porque quando você tem altos picos de glicose e de insulina no sangue, isso vai favorecer a lipogênese, ou seja, você vai tender a reter mais gordura no corpo. Então não posso usar, esses casos não podem usar tapioca? Depende do que ajustes que você faça. Então se eu faço uma tapioca tradicional e faço um recheio proteico, eu posso minimizar esse índice glicêmico. Da mesma forma, se eu adiciono na massa da tapioca chia ou alguma outra fibra, flocos de aveia ou flocos de amaranto, eu também posso diminuir o índice glicêmico e é viável consumir. Então, não vou dizer que ela é ideal, depende do ponto de vista. Então, se eu pensar por um lado não e por outro sim. Uma outra questão da tapioca é que, por ser um derivado da mandioca, é uma massa que não tem glúten. Então, por um aspecto, ela tem uma grande vantagem hoje, porque muitas das pessoas têm intolerância ao glúten. O glúten hoje vem sendo relacionado com inflamação, principalmente quando você não tem uma barreira intestinal íntegra, e também aos pacientes que têm alergia. Então, nesse contexto, a tapioca vai ser uma ótima opção, sendo que você estaria restrito às preparações à base de trigo, que é o que mais a gente consome, o pão, as massas, em geral, os bolos, que vão, na maioria das vezes, a farinha de trigo. Então, nesse aspecto, a tapioca é uma boa opção. Porém, em relação à questão nutricional, que foi inclusive o que eu falei no meu outro vídeo, comparando o pão francês com a tapioca, é que a gente não vai ter nenhuma vantagem. Na verdade, nenhum dos dois eu consideraria benéfico se eu pensar do ponto de vista nutricional. Porque como ambos, tanto o pão francês como a tapioca, já foi passado por um processo de refinamento, então você vai perder a maioria dos nutrientes. Muitas vezes isso você perde
e quando você está focado em saúde, numa vida saudável. Então, esses todos os pontos você tem que ter em mente e não só somente seguir modismo ou uma coisa. Agora, é claro, existem as nossas preferências, né? Tem muita gente que, eu prefiro, gosto, às vezes até por questões culturais, nós sabemos que principalmente os estados do Nordeste têm muito hábito, né, de consumir a mandioca de várias formas, inclusive ela inteira, mas também na forma de tapioca ao invés do pão francês, né? Aqui ao sul, geralmente é o cafezinho com pão na chapa. Então existe um aspecto cultural que também a gente não vai intervir, que não deixa de ser também um fator de saúde. Mas a minha dica é isso: evite de comer, a não ser que seja num pré-treino, que você queira uma energia muito rápida, que não é o caso da maioria das pessoas, é fazer esses ajustes para que a tapioca traga mais nutrientes, que ela não seja só uma caloria vazia e que ela possa ser digerida gradativamente. Então, como recheio muito usado são ovos mexidos, queijo, você pode adicionar fibras na massa, como eu falei, o próprio flocos de amaranto, flocos de aveia, mas também a chia, a linhaça, são as sementes. Tudo isso vai fazer com que você possa desfrutar uma boa tapioca. Porém, quando se fala em carboidratos e calorias, ou em qualquer tipo de alimentação, vale a questão da quantidade, né? Então eu não recomendaria, como é um prato também muito usado, a tapioca ela é versátil para culinária, ela tem essa vantagem, ela pode ser doce, pode ser salgada, mas por ser um carboidrato, eu já não aconselharia ela no formato doce, porque você vai aumentar ainda mais esse índice glicêmico e é mais difícil você compor com uma proteína quando é uma tapioca doce. Você vai acabar aderindo para uma Nutella, para uma fruta, um leite condensado, muitas pessoas usam, e aí isso sim seria uma bomba para o teu sangue. Então, aproveite sim, mas leve em conta todos esses benefícios e malefícios em alguns casos e veja qual é a sua real necessidade. Fica aqui comigo. Clica aqui no canal e se agora eu pude esclarecer melhor, dá aqui um like que vai me ajudar em trazer mais recursos e mais conhecimento para o seu dia a dia.